Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Na aula de hoje, nós vamos continuar o assunto sobre a região centro-oeste. E aí, hoje a gente vai falar sobre a ocupação nessa região. A gente já começou a ver, né, como foi que esse território, né, da região centro-oeste é um território que é originalmente indígena. Então, como é que pode se... o que é que aconteceu? Como é que aconteceu, né, para esses... Se é um território originalmente indígena, como é que hoje a gente não vê mais indígenas nesse território? Então, é uma coisa curiosa para se pensar. E como essa ocupação, né, que hoje a gente vê de pessoas não indígenas, né, sejam brancos, sejam negros, sejam, né, de qualquer etnia, como é que elas ocupam essa região, né, como é que foi esse processo? Bom, a gente já percebeu que com a chegada dos europeus na região centro-oeste houve uma violenta matança aos índios, né, os indígenas que moravam lá, e isso impulsionou com que aquele território ficasse vazio demográfico. Era uma região até considerada improdutiva, porque não tinha mais nada lá depois dessa chegada dos europeus. Eles chegaram, fizeram como se fosse uma tiraram tudo que tinha no local, e aí aquele local ficou vazio, não tinha nada, não tinha produção, não tinha gente morando, não tinha nada, né? E aí o que foi que aconteceu? A ocupação começou a ser mais impulsionada com uma ferrovia que foi criada, chamada Ferrovia América Latina, que liga São Paulo ao Mato Grosso e também a Bolívia. Então, é uma ferrovia que ela vai ligar o Brasil de uma ponta a outra para sair em outro território, né, em outro país. E aí, em 1940, o Brasil começou a impulsionar, melhorar povoados que estavam morando ali. Povoados, cidades, começou um processo de infraestrutura, melhoria na infraestrutura. E aí, os indígenas, né, os que remanesciam, foram perdendo, né, violentamente suas terras. E isso impulsionou mais ainda para que a gente não veja assim, raríssimas tribos indígenas que vivem nesse território. Então, para poder garantir que existisse uma ocupação nessa região que fosse urbanizada, que fosse tecnológica para aquela época, que tivesse uma questão de urbanização, de infraestrutura moderna naquela região, foi em 1940 os povoados começaram a ser investidos em infraestrutura. E aí, em 1950 até 1980, essa industrialização e urbanização, né, foi sendo acentuada, foi sendo impulsionalizada. E aí, em 1960, começou a construção de Brasília, né? Então, com a mudança da capital federal para o Centro-Oeste, né, com o Distrito Federal, a criação de Brasília, o que é que teve nessa região? Começou a ser muito valorizada. Então, hoje a gente tem a capital do país nessa região, né, que faz com que essa região seja uma região extremamente rica em infraestrutura, em visualização, por causa de Brasília. Ainda é uma região que ela é muito rural, ela tem vários impulsos agrícolas, questão de gado, de criação de gado, da pecuária, da agricultura. Mas Brasília, ela tem uma quebra nesse paradigma
porque ela é uma cidade extremamente urbanizada, extremamente industrializada, né? E é a capital do país, né? Do Brasil. Então, nós temos aí uma quebra de cenário extremamente importante que configura essa região, né? Como destoante no cenário nacional. Por quê? O que é destoante? Que destoa, que é diferente, que é completamente não é uma coisa contínua. Você vem aqui, o Brasil é assim, quando chega aqui é diferente. Por quê? Porque é uma região bem rural, mas que com essa questão da industrialização, Brasília, o Centro-Oeste inteiro teve uma mudança com a localização de Brasília. Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode vir, tirar comigo, certo? Eu estou disponível no WhatsApp. E é isso, até a próxima semana.